9 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos estar lendo um verso só, que é o verso 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Eu quero compartilhar de um dos assuntos mais mal compreendido no contexto da igreja, mas que nós vamos, pela orientação do Espírito Santo, termos a direção exata que Ele tem para nós. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verso 31, diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Louvado é o nome do Senhor. Bendito és o nome daquele que é o único digno de toda adoração. És tu, Deus. Nós nos rendemos ao poder do teu favor e te rogamos que tu fala-nos, que nós compreendamos e vivamos aquilo que tu tens a nos falar. É a minha oração, meu Pai eterno, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um assunto muito mal compreendido, por várias razões, que essas não são pertinentes nós discutirmos aqui nessa noite, nesse fórum. O tema é o crescimento da igreja, ou o crescimento de igreja. O crescimento de igreja é um tema muito mal debatido. Aliás, no nosso conceito, na nossa visão reformada, ele de fato não foi debatido lá nos antigos pais da igreja. E é compreensível isso, não era questão. Todo mundo era religioso. Todo mundo, de alguma forma, tinha uma forma de se reportar a Deus. Quer seja na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os herodianos, ou seja, todo mundo era adorador de Deus, ou pelo menos entusiasta de Deus. Mas o Senhor Jesus veio meio que separar o joio do trigo, dizer o que era a verdadeira adoração, quem era o verdadeiro Senhor daquelas vidas. Aí depois, um pouquinho mais na frente, o imperador baixa um decreto assim, e o decreto era o seguinte: a religião cristã é a religião oficial da nação. Então todo mundo, para agradar o governador, falou, então sou crente. Era uma forma, assim, é um pouco parecido hoje, né, aqui no nosso país. É gente crente, aí você vai ver, ele está cantando os negócios que a gente fala assim, ué, mas crente pode? Ontem era 11 e pouco da noite, uma menina me mandou uma mensagem: crente pode fazer isso? E eu que já sei coisa, eu falei, alguém está fazendo isso perto dela para ela me perguntar. Falei, vamos fazer o seguinte, domingo a gente se encontra e a gente conversa pessoalmente e a gente vê os detalhes dessa sua querela. Mas o assunto verdadeiramente não foi debatido, não era o tempo também. Não, o crescimento de igreja, ele também não se refere apenas, o crescimento verdadeiro não se refere apenas a números. Porque no contexto evangelical no país, um dia eu fui numa igreja muito grande no sentido numérico. E aí o pastor que foi pregar lá, um pastor famoso que alguns de vocês gostam, ele falou assim: eu louvo a Deus pelo sucesso de vocês. E eu fiquei imaginando, o que é sucesso na igreja? Ele estava se referindo que a igreja era muito grande em termos de número, mas o crescimento de igreja não se refere somente a número. O crescimento de igreja também não é o macro, é o mínimo, é o micro. Porque o crescimento da igreja está relacionado com cada membro da igreja. Porque se crescimento fosse sinônimo de saúde, não era a religião cristã
que seria mais saudável, porque existe uma outra religião que cresce muito mais do que a religião cristã hoje. Eles se matam até por causa da religião. Então não é um número. A minha esposa trabalhava num local lá na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, que toda sexta-feira, aliás, não era toda sexta-feira, na última sexta-feira do mês, você ia lá próximo assim, tinha uma fila imensa, imensa. E uma vez eu fui saber o que era. Era uma sacerdotisa que atendia, que vinha de São Paulo e atendia, e todo mundo ia se consultar com essa sacerdotisa. Ela não era cristã não, mas muita gente, lotava, era um fenômeno. Então, crescimento macro não é uma especialidade, uma especificidade da religião cristã. Você pode ver isso em qualquer religião. Aliás, você vê isso em coisas que nem religiões de fato é. Porque todo final de semana há dezenas de milhares de pessoas nos estádios de futebol fazendo assim para o time dele fazer um gol. Então, crescimento, muita gente. Mas isso não pode ser justificativa para a gente achar normal que o evangelho da graça não é aquilo que atrai pessoas. Porque nós também dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus é irresistível. Não há quem possa resistir a Jesus. Se Ele quer, você pode até não querer, mas sempre prevalecerá a vontade dEle sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você não está aqui porque quer. Você está aqui porque o Espírito tocou e te trouxe. Aliás, você não veio para Cristo porque você quis. Foi a graça dele que te alcançou. É favor que você não merece, que eu não mereço. É ato gracioso, não é meritório. Se houve uma obra, foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. As nossas obras não nos salvam, mas o sacrifício vicário e gracioso do nosso Senhor Jesus. O crescimento da igreja, ele não é baseado em modelos. A igreja no Brasil e no mundo, na verdade, elas são muito factíveis. Aliás, nós seres humanos somos muito factíveis aos modelos. Mas o crescimento de igreja não é baseado em modelos. O crescimento de igreja é baseado em princípios. Não que a gente não possa usar os modelos. Por exemplo, quem é da minha época aqui, você falar pro Arthur, Jô, Arthur, você quer fazer um curso de datilografia? Ele vai olhar para você e vai falar: o que ela está falando? Você vê a cara dele aqui, você vai ver: que é isso? Não tem mais, porque não tem nem mais máquina de escrever. Até tem como relíquia. Não tem. Fax, quando começou o fax, eu falei: que coisa, tu manda o documento aqui, chega lá no Japão. Fantástico. E o videocassete? As fitas de videocassete? Você gravava. A gente começou a gravar o jogo de bola lá que a gente jogava, a gente via na televisão e ficava rindo, olhando a gente na televisão, na fita cassete. Eu lembro que tinha um aparelho 3 em 1. Era toca-fita, aquelas fitinhas, não era cassete não, aquelas pequenininhas que a gente rebobinava com o dedo. Era toca-disco, disco de vinil, discão desse tamanho, e rádio. Era 3 em 1, era um negócio assim que quem tinha 3 em 1 era quase rico. 3 em 1. Aí depois veio o 4 em 1. Porque aí veio o CDzinho, que o disco diminuiu. Você botava também um negócio assim. Cadê? Acabou tudo. Porque eram tudo modelos. Mas o princípio de todas essas coisas ainda permanecem.
Você não faz curso de datilografia mais. Mas se você tiver um computador, você tem que teclar no computador. Você datilografa, obviamente no computador não, né? Mas você não tem mais fax. Até tem, mas não tem mais. Mas você tem e-mail. Agora nem e-mail, você passa o WhatsApp direto no PDF. O princípio permaneceu. O negócio não toca mais na fita cassete. Você não vê mais o vídeo mas você tem o stream. Você filma com o celular. Ou seja, o princípio das coisas permanece. O modelo, ele acaba. O modelo, ele pode passar. O modelo pode falhar. O modelo até se corrompe. Mas o princípio, ele não fica obsoleto, ele permanece. O princípio de todas essas coisas que passaram, que falharam, eles ainda existem hoje, com outras tecnologias, de outras formas, mas eles permanecem. A Bíblia não é um livro de modelos. A Bíblia é um livro de princípios. E no que diz respeito ao crescimento de igreja, a gente tem muitos modelos. Por exemplo, os PGs, as células, os pequenos grupos. É um modelo fabuloso de crescimento de igreja. Mas alguns deram certo, outros não deram, porque modelos falham. Em alguns lugares foi arrebatador, em outros lugares foi traumatizador. Em alguns lugares a igreja expandiu, em outros lugares partiu a igreja em 5. Porque são modelos. Tem o modelo de evangelismo de impacto. Eu lembro que os americanos, que são, têm a DNA missionário, até hoje, eles vinham com um grupo de 10, 15, 20 pessoas, médicos, dentistas, vinham com muita coisa, vacinas, e ia para uma igreja. Chegava numa igreja aqui, por exemplo, ficava 10, 15, 20, um mês, e começava a fazer trabalhos sociais, visitação, e culto todos os dias, dava um impacto na região, assim, deixava lá dezenas de fichas preenchidas para a igreja dar seguimento depois. A igreja explodia num tempo pequeno, assim, era um evangelismo de impacto. Num modelo menor, a gente tem alguns programas, Casa do Julgamento, Encontro de Casais, Reviver, Radical. Alguns lugares vai, outros lugares não vai, outros lugares são melhores, outros lugares nem tanto, porque são modelos. Eu lembro o Rick Warren, Igreja com Propósito, foi uma avalanche no Brasil, todo mundo comprando livrinho, a gente aqui já estudou Igreja com Propósito, enfim. E tudo que a igreja fazia tinha um direcionamento, rede ministerial, assim, você cobria a igreja com um monte de ministério, tinha ministério de tudo. Ministério de passear com cachorro, ministério de refazer o muro do vizinho. Verdade. A igreja ia pegar numa rua assim, os muros estavam feios. Quer que a gente ajeite seu muro? Ajeitava o muro. Tudo forma de desenvolver relacionamento. Ou seja, muitos, MDA, enfim, um monte de modelos. Todos são bons e todos não podem não ser tão bons assim. Porque são modelos. Como eu disse, modelos fracassam, modelos caducam, modelos até se corrompem. Muitos desses modelos se corromperam, por várias razões. Nesse texto que a gente leu, nesse versículo, o texto se refere ao crescimento de igreja, é a última frase do texto. Ele diz, crescia em número. Está falando de crescimento, está falando de gente mesmo. E aí você pode pensar, tá vendo, pastor? Então, está se referindo apenas ao crescimento numérico. Está se referindo ao macro, a mega igreja. A igreja com templo assuntoso, com milhares de pessoas.
Não é o micro. Não. Vamos rapidamente olhar para o texto. O texto diz que a igreja, e essa igreja é a igreja primitiva, a igreja após a ascensão do nosso Senhor Jesus, a igreja que serve de base para poder a doutrina cristã fazer parte da vida da gente. Diz que a igreja tinha... Me ajuda mais aí, gente, poxa. Diz que a igreja tinha paz. A igreja tinha paz. Os capítulos anteriores, no capítulo 9 mesmo, você vê a conversão, que eu acho que depois de Jesus, no Novo Testamento, é o mais proeminente personagem, que é o apóstolo Paulo. O Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele é dividido entre antes e depois do apóstolo Paulo. Depois do capítulo 9, assim, é a história de Paulo, na verdade. Paulo, as viagens missionárias, enfim. O Saulo havia se convertido, e o Saulo era um grande perseguidor da igreja, levava a igreja, encarcerava os cristãos, tinha os decretos imperiais para poder entrar numa igreja, por exemplo, não era uma igreja como essa, mas para poder entrar num círculo cristão e prender os cristãos, porque a religião da época dizia que o cristianismo era uma forma de blasfemar contra Deus, era uma forma de agressão à religião verdadeira. Aí o apóstolo Paulo se converte, o Saulo se converte. E aí logo após vem esse texto. E muitos comentaristas afirmam que essa paz é porque o apóstolo Paulo não mais perseguiu a igreja. Que o Saulo não mais perseguiu a igreja. Mas o Saulo não era o único perseguidor da igreja. Na verdade, quem perseguiu a igreja não era uma pessoa. Quem perseguia a igreja era o império. De forma que a perseguição não cessou. De forma que a perseguição, ela não foi... não se reteve. Se vocês olharem para todos os textos seguintes, você vai ver que a igreja continuou sendo perseguida. Mas de que paz, então, o nosso irmão Lucas, que escreveu esse texto, está falando? Eu me reporto ao texto de João, no capítulo 14. Ele diz assim, ó, a minha paz vos dou, mas eu não dou essa paz como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem te atemorize. João não está falando da paz, da beleza da vida, da tranquilidade da vida, do mar de brigadeiro. João está falando daquela paz que nós presbiterianos os presbiterianos raiz dão a paz do Senhor. Os presbiterianos mais formais, ele dá boa noite, bom dia, boa tarde. Mas nós somos presbiterianos raiz, né? A gente fala a paz do Senhor porque é o termo bíblico de cumprimentar o irmão. E a gente prefere ficar com a palavra de Deus. É dessa paz que João está falando. João não está falando da paz, que está tudo bem na vida. João está falando da paz do Senhor. E a paz do Senhor pode a vida até não estar muito boa. Mas essa paz traz tranquilidade para a alma. Então ele está dizendo que essa igreja, ela tinha paz. Ela tinha a paz de Deus. E ela transmitia a paz de Deus onde quer que ela estava, ao ponto de todas as pessoas olharem para ela e falar assim, eu nem concordo muito com vocês, porque o texto diz que eles admiravam os apóstolos, mas não ousava andar com os apóstolos, ou ser inserido naquela igreja diante da pureza que aquela igreja era. Essa igreja não era brigalhona, por exemplo. Aquele negócio de Deus levou? Não, essa igreja apanhava de um lado e dava outra face. E não porque ela era bobinha ou masoquista, não. Mas porque ela vivia a paz de Deus e Deus falou para viver a paz com todos.
Essa igreja olhava para o irmão com piedade. Essa igreja olhava para as pessoas com santidade. Essa igreja não era uma igreja que criticava. Porque o Senhor Jesus nunca foi um Deus crítico. Ele sempre foi um Deus acolhedor. Mesmo quando ele chamava atenção, a intenção dele era acolher, era agasalhar, era abraçar, era trazer para ele. Essa igreja não expulsava, essa igreja atraía. Essa igreja não olhava com os olhos humanos, mas olhava com os olhos da fé. É por isso que o Senhor Jesus se depara com Zaqueu, um traidor da pátria, e vê nele um homem de Deus. Olha para a mulher adúltera, uma adúltera, e vê nela uma mulher do Senhor. Então o primeiro princípio para a igreja crescer é paz. Primeiro princípio para você crescer espiritualmente, porque a igreja não cresce no macro, a igreja cresce no micro. E o micro é cada um de nós, que somos membros dessa igreja. De forma que o crescimento individual que nós temos na nossa vida fará a igreja crescer. Do micro é da semente para cima. A segunda coisa que o texto diz, que a igreja tinha paz. Aí ela fala, toda a Judéia, ela está dizendo, em todas as cercanias, onde é que a igreja estava, ela tinha paz, não importa. Se ela estava na China, onde é que tem opressão, ou se ela estava no Brasil, onde é que a gente tem liberdade. Ela tinha paz. Toda a Judéia, em toda a Galiléia, em toda a Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eu não entendo nada de obra, assim, nada, absolutamente nada, mas sim, dá para perceber que para fazer uma construção como essa, você tem que primeiro fazer sapatas, os alicerces, aí depois você sobe as paredes, coluna, prende as paredes com a cinta, depois você bota o teto. Eu sei que hoje você tem outras formas, mas em tese é mais ou menos isso, eu acho. Então, ele fala que a igreja, ela ia crescer a partir do momento que ela se edificasse. Ou seja, ela não queimava etapas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim que estava sendo discipulada. E aí eu perguntei para ela o que ela estava aprendendo. E ela disse para mim que estava aprendendo sobre algumas coisas, algumas doutrinas, mas doutrinas sistemáticas, que são importantes. Estava aprendendo sobre perseverança dos santos. É uma doutrina importante. Aí eu disse para ela, e como é que está a vida de oração e leitura da palavra? Ela disse, pastor, isso aí está ruim demais. Não pode queimar etapa. Não pode aprender equação do segundo grau sem saber fazer, somar, subtrair e multiplicar. Tem que ir sendo edificado. Não pode ler o Apocalipse antes de ter lido Mateus, Marcos, João, poxa. O Apocalipse é intenso demais para ser, pô. Vai primeiro na biografia do nosso Senhor Jesus. Então a igreja ia se edificando. E como é que a gente se edifica? Assim, ó, como vocês estão fazendo aqui nessa noite. Ouvindo a palavra de Deus, aprendendo de Jesus na escola bíblica, na leitura bíblica, na oração, na comunhão dos santos. A igreja ia se edificando. Mas essa edificação, esse caminho, era na direção do Senhor. Era no temor do Senhor. E o temor, ele não é a falta de tranquilidade, né? Ele não é a sensação de ameaça. Porque a palavra temor, normalmente ela soa isso. Não, esse temor aqui é o temor do Senhor. Ele não está ligado a medo. Esse temor aqui não está ligado a falta de tranquilidade na vida, mas está ligado a respeito e obediência. Se você é temente a Deus, é como Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente. É como o Cornélio. Logo depois desse capítulo aqui, 9, tem um capítulo 10, que é lá em Cornélio, que diz que, olha, morava em Cesareia um homem
de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Ele foi visitado por um anjo para dizer para ele que a oração que ele fez foi ouvida pelo Senhor. O temor do Senhor nos leva a obedecer a Deus. A gente não vive pelo que a gente vê. Lembra? A gente vive, nós somos do povo que vive pelo que a gente crê. A gente não são as circunstâncias que nos faz levantar todos os dias pela manhã. Não são aquilo que os nossos olhos da carne estão vendo. É a fé que Deus concedeu a cada um de nós. Isso é a implementação do temor nas nossas vidas. Mas o temor só é impregnado em nós por meio da obediência. O temor só é impregnado em nós por meio do respeito a Deus, da reverência a Deus. Nós, os cristãos, não trocamos Deus por outra coisa que não seja Deus. A igreja tinha paz e vivia no temor e no conforto do Espírito Santo. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu vou concluir lendo um texto do capítulo 11 de Atos, só mais um pouquinho para frente. A partir do verso 22, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem, Barnabé, bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Olha a igreja crescendo. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Lá em Antioquia eles perceberam que aqueles ali não era mais uma religião, eram os seguidores do Senhor Jesus, eram os pequenos cristos, eram os cristãos. Mas uma coisa foi vital para que essa multidão que ouviu Barnabé pudessem se render ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que a igreja, ela caminhava no conforto do Espírito Santo. Olha, meu irmão e minha irmã, o seu filho não vai se converter só porque você quer. O seu esposo não vai se converter só porque você quer. Esse mundo não se converterá porque a gente tem consciência que todo mundo precisa de Deus. É o Espírito Santo que, assim como eu e você fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, convencerá os seres humanos que Jesus Cristo é o único Salvador da alma. Então a igreja que vive em paz, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, deve urgentemente buscar a presença do Espírito Santo. Você deve orar: Senhor, dê-me o teu Espírito, para que eu veja, para que eu ouça, para que eu sinta conforme o teu querer.
E aí a consequência disso tudo é que a igreja crescia em número. Os modelos podem ser quase todos, mas os princípios não podem faltar: paz, temor e o Espírito Santo. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu creio que você entendeu que essa palavra não é para a igreja presbiteriana enquanto denominação, enquanto instituição. A igreja cresce no micro. Essa palavra é para mim e para você que somos igreja. Eu e você devemos ter paz com todos, meus irmãos. Tenha um pouquinho mais de paciência com seu irmão, poxa. Eu e você temos que temer ao Senhor. Eu e você temos que temos que expressar o Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus nessa terra. E aí você vai ver que não vai ter quem resista, assim como não resistiram a Barnabé. Mas não a Barnabé, mas o Espírito que estava sobre Barnabé. Não tem quem vá. Você vai abrir tua boca, os olhos das pessoas vão brilharem, porque eles verão Cristo em você. Pela primeira vez lá em Antioquia, eles viram Cristo na igreja. Eles são cristãos. Eles não é mais uma religião. Eles são seguidores daquele que morreu, mas ressuscitou. E ele voltará para nos levar para que onde ele esteja, nós possamos estar também. Amém? Vamos louvar a Deus sobre isso? Vamos? Perto quero estar. Que lindo, ó. Diga para o Senhor isso. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Nós te adoramos, Santo Pai, eterno Senhor. Dê-nos sempre a tua paz, Deus, para que nós tenhamos paz com todos, para que a tua misericórdia, esta misericórdia que nos alcançou, possa exalar de nós
a vida daqueles que nos cercam, Deus. Ensina-nos a temer, não temer por medo, mas por reverência, não temer por medo, mas por obediência a Ti, Deus. Faça-nos verdadeiramente ser a expressão, a Tua expressão na terra. É como Tu fizeste com a Tua serva Maria, quando ela é orientada pelo anjo que no seu ventre havia o Messias. Que o questionamento dela não seja o nosso questionamento, mas que a verdade que aplanou sobre a vida dela seja a verdade que aplane sobre as nossas vidas. Porque o anjo disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Nós queremos ser envolvidos por esse poder, Deus, pelo poder do Teu Espírito. Nós não queremos ver por vista, nós queremos ver por fé. Nós não queremos ter poder, mas queremos exalar o poder do Teu Espírito sobre nós. Então dê-nos o Teu Espírito, Senhor Deus. Dê o Teu Espírito à Tua igreja, que as palavras à Tua igreja seja por meio do Teu Espírito, que o pensamento, que o sentimento, que a intenção seja o reflorescer do Teu querer. Eu te rogo por isso, Pai eterno, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos amados, que as boas mãos de Deus estejam sobre você, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor na terra. Que a graça, que o favor que não merecemos, advindo do nosso Senhor Jesus o Cristo, te acompanhe em todo o tempo, e que o poder do Espírito Santo te envolva sempre, a nós, aos nossos e a igreja eleita do Senhor. Que isso se cumpra dia após dia, até a sua volta. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.